E se eu te disser que você pode criar um slow motion infinito, sem câmera high speed e super fácil de fazer? Nesse vídeo você vai ver como usar o Speed Warp com a inteligência artificial no DaVinci Resolve para criar um slow motion que parece ter sido gravado com uma Phantom. A técnica é muito simples, você vai interpolar seus frames várias vezes usando Optical Flow e Speed Warp. E se você for filmar, tem um detalhe crítico na hora de gravar que faz toda a diferença. Então bora aqui pro DaVinci, vamos ver como é que a gente faz o slow infinito aqui. Então esse é o clipe que a gente vai trabalhar. Para quem tá curioso, isso aí é parte do documentário que eu fiz sobre o Myanmar, e são os pescadores de Inle Lake que pescam dessa forma tradicional. Então aqui a gente tem um clipe. Aqui dá uma tremidinha, né? Já vamos cortar antes da tremida. Beleza. Suave. Vamos cortar aqui um pouco antes. Aqui. Lembra que a gente vai fazer um slow muito longo. Então qualquer 1 segundo aqui vai se transformar em 10 segundos depois. Para poder abrir aqui o Speed Change, a maneira mais fácil, como de R, Ctrl R. E a gente vai até 40% primeiro. Por que 40%? O clipe ele foi gravado em 60 fps. Ou seja, 24. A timeline está em 24 fps. 24 dividido por 60.40. 40% é o limite natural que a gente consegue fazer um slow. Então na hora que a gente dá o play aqui, você vê que a imagem está no slow, tranquilo. Mas a gente quer mais do que isso. E é por isso que você está nesse vídeo. Então, na hora que a gente coloca em 20%, por exemplo, dá pra ver que a imagem começa a ficar meio picada, né? Meio choppy, assim. É por quê? Porque tá faltando frame. Não tem frame suficiente para poder criar um slow desse tamanho. Então, aí que tá. A gente vem aqui em Retime and Scaling, Optical Flow. O que o Optical Flow faz? Ele pega os frames que a gente tem, interpola e cria para meio que preencher esse frame que está faltando. Então ele cria frames de acordo com o frame anterior e o frame seguinte. Aqui a gente já vê que o resultado já está bem melhor. Só que agora tem o Speed Warp Better. Na verdade tem o AI Speed Warp Better. Já tinha o Speed Warp antes, mas agora com a inteligência artificial está melhor ainda. Só que o único problema é que fica extremamente pesado e a timeline normalmente não roda. Então o que eu recomendo é botão direito, Render in Place. Você seleciona onde você quer, coloca Add Source Resolution, porque, por exemplo, eu estou numa timeline de 1080, mas o clipe é em 4K. Então, se eu colocar aqui o Source Resolution, ele vai manter em 4K e isso é bom porque vai me dar mais flexibilidade, mais pixel para trabalhar. Você clica em Render e vai seleciona a pasta, né? Seleciona a pasta onde você quer colocar e pronto. Vai demorar um pouquinho, na hora que estiver pronto vai aparecer na timeline. Agora a gente já tem aqui o Render in Place e dá para ver que toca tranquilo e o slow tá perfeito. A gente agora aqui, de novo, Command R, tá em 100% aqui. Por quê? Porque esse já é o clipe em 20%. Então ele tá 100% dos 20%. Mas agora que entra a parte do slow infinito. É que você pode fazer esse processo várias vezes. Então, se eu vier aqui e boom, mais 50% de slow, significa agora que eu estou em 10% do clipe original. E a gente faz o processo de novo. Optical Flow, AI Speed Warp Better. Boom. Vem aqui, Render in Place. E Render. Agora a gente já tem um clipe aqui com as duas passagens. E dá pra ver que ficou um ultra slow, muito bom. Isso você pode fazer esse processo quantas vezes quiser. Na verdade é quantas vezes a imagem permitir. Algumas imagens elas são mais tranquilas, por exemplo essa. Mas uma imagem onde tem muito dedo, muito fogo, coisas difíceis de criar essa interpolação, de criar os frames intermediários, o DaVinci ele tem mais dificuldade. Então aqui ó, no full screen dá para poder ver que o rosto ficou perfeito, a mão ficou perfeita. O único lugar que não está 100% perfeito é aqui, nesse tecido voando, mas eu acho que está super tranquilo. Mas, enfim, é isso. Mas agora, por que a gente faz esse processo em etapas e não simplesmente pega o inicial e já arrasta, vamos supor, para 5%? Porque, igual eu falei, o Optical Flow ele cria os frames que não existem. Quando você faz tudo de uma vez, ele está tentando preencher um espaço muito grande entre os frames reais com frames artificiais. Então a chance de dar um problema é muito maior. Se você pega um clipe de 60 fps e tenta arrastar para 5%, ele vai tentar criar 19 frames entre os frames existentes. Então a chance de dar errado é muito maior. Então se você fazer esse processo, eu gosto de reduzir assim em até 50 a 30% de velocidade a cada vez. O número de frames que ele precisa de criar de cada vez
é muito menor. Então, por exemplo, se eu fizer um slow aqui agora, nesse que já está 10% da velocidade original, ele não está tentando inventar tantos frames, porque os frames já existem. Apesar de que eles são artificiais, mas para o computador os frames já existem. Então faz esse processo muito melhor e a chance de ficar natural também ela é muito melhor. Agora vale a pena a gente falar de algumas coisas importantes. Isso só funciona no DaVinci Resolve Studio, a versão paga. Speed Warp Better não está disponível na versão free, assim como nenhuma ferramenta com inteligência artificial. A segunda coisa é, quanto mais você multiplica, mais artefatos aparecem. Geralmente 2 a 3 passagens é o sweet spot. Uma outra coisa é que a iluminação importa. Se sua imagem não estiver exposta direito, é mais propenso a gerar artefatos. Agora, se além de editar, você também for gravar, eu vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, grave no FPS mais alto que sua câmera permitir. Mas agora, o que é muito importante mesmo é você esquecer totalmente a regra dos 180 graus de shutter angle. Porque normalmente se você está gravando em 50 FPS, o shutter vai ser 1/100. Se você está gravando em 200, 1/400. Se você está gravando em 25, 1/50. Mas o segredo é, joga essa regra pela janela. Você precisa do shutter speed o mais rápido possível. Por quê? Porque normalmente assim, a gente quer um pouco daquele motion blur que a gente fala que é mais cinematic. Mas é o seguinte, a gente não quer motion blur de jeito nenhum. Porque se a gente tiver motion blur, o IA vai duplicar o motion blur. Ou seja, shutter speed alto, FPS alto, zero motion blur. Meu nome é Lucas, eu sou editor de vídeo e colorista baseado na Nova Zelândia, com mais de 8 anos de experiência no DaVinci Resolve. Eu já tive produtora no Brasil, trabalhei com grandes marcas, artistas e curtas premiados. Também fui TEDx Speaker e vivi como nômade digital antes de me estabelecer por aqui. Nesse canal, eu ensino a editar melhor e mais rápido no DaVinci Resolve e compartilho tudo sobre o mundo da edição e dos negócios criativos. Se você curtiu esse vídeo e quer evoluir como editor, tanto nas skills quanto nos negócios, se inscreve aqui no canal. Valeu por assistir e até a próxima.